Teleponto. Olá, Mário, bem-vindo. Bem-vinda de volta a ti, que eu já não te vejo há uma semana. Mas bem-vindo ao Teleponto, ao 14º episódio. 14º episódio. Como é que foi a tua semana? Olha, a minha semana, há sempre umas semanas em que nós dedicamos mais tempo ao trabalho, não é? Em que parece que, apesar de sairmos a horas, vamos ali nos transportes públicos, eu pelo menos que os utilize, sempre a pensar naquilo que deixamos por fazer e o que podemos acrescentar amanhã. Eu tive uma semana assim bastante focada no meu trabalho, sim. Eu, pelo contrário, como sabes, estive fora daqui, uma semana de férias, uma semana em que aproveitei até para fazer um pequeno detox do digital, das redes sociais, das notificações, dos ecrãs. Olha, desliguei de tudo, até porque assim, tive um problema com o meu telefone pessoal, estou com um de substituição que no fundo a bateria... Nos anos 90, para aí. Pronto, que a bateria está exatamente como eu, sempre a descarregar. E portanto estou a usar esta fase justamente para estar um bocadinho out do digital. Sei que sinto completamente que quando digo isto às pessoas pensam, meu Deus, mas em que mundo é que tu estás? Mas adoro ter esta sensação de estar completamente noutro mundo. Boa. E acho sinceramente que os meus dias rendem muito mais, sou muito mais produtiva, sou muito mais focada na minha vida em vez de estar a absorver aquilo que se passa na vida dos outros. Sim. E acho que está a ser ótimo. Por outro lado, escolhi uma semana em que tudo aconteceu no ecrã. Portanto, a caixinha mágica rebentou em novidade. Eu ainda estou aqui, confesso, que a apanhar um bocadinho de tudo o que se está a passar, porque a televisão privada levou aqui um pontapé de novidades que eu nem sei por onde é que havemos de começar, não é? Se calhar fazemos um recap. Vamos lá. Filipa, Cristina, tu sabes que há pessoas tanto tempo que não nos víamos. mesmo, e há Ao pessoas vivo. que não vão entender esta entrevista. Então, porquê? Tu choraste com isto? Sim. Quando... No fim? Ainda me dói. É uma... Porque acho que podia ter sido mais bem tratada. Alexandra, boa noite. Olá, Clara, Boa noite, bem-vinda a esta casa que já foi tua e que é agora de novo a SIC. É verdade, muito obrigada. Tu ainda te lembras da primeira vez que entraste na SIC há 1992, 1983, mais ou menos no início? Foi muito diferente da entrada de hoje. Foi porque, pronto, tinha pai menos 5 anos, não é? Sim. E isso faz toda a diferença. Vamos acompanhar ainda o percurso do Cláudio Ramos na TVI, portanto estão a entrar no estúdio, sempre com Nuno Santos, diretor de programa. Olá Nuno, olá Cláudio! Olha, Mário, excelente resumo que tu fizeste aqui para eu ficar muito mais dentro de tudo aquilo que se passou. Não é? Eu para este programa eu li. Eu estive a ver as notícias, puxei atrás na televisão e vi o que é que se passou, mas ainda estou aqui um bocadinho que a absorver tudo, porque eu acho que foram realmente muitas novidades, mas acho que ainda bem que escolhemos, portanto, o tema desta semana, que tem como título Televisão Privada, porque Exatamente. não poderíamos escolher melhor, tal como falamos no serviço público, portanto, do propósito e da importância dele, é também importante falarmos do propósito em que surgem os canais privados, SIC e TVI, que têm aqui uma grande importância, não é? Na diversificação dos programas, na abordagem que eles têm, Sim. na forma como é feita a televisão e a partir daqui a nova história televisiva que é construída a partir do momento que a SIC e a TVI surgem no ecrã. Sim, e nós temos aqui um desafio talvez um bocadinho grande em tentar condensar em 30 minutos uma história de mais ou menos 30 anos, não é? Sim, Ou seja, sim. tudo isto começou mais ou menos em julho de 1990 com o artigo 19º da Lei sobre o Regime da Atividade da Televisão, que foi aprovada pela Assembleia da República e que deu a origem à abertura do processo da criação dos canais privados em Portugal e que exigia à partida que pelo menos 30% da programação fosse produzida no próprio país, ou seja, em Portugal. O que acabou por acontecer no dia 6 de outubro de 1992, dia em que todos nós começamos a ouvir um novo áudio em opção à RTP1 e à RTP2, que eram os únicos canais que existiam da altura. Tu lembras-te disto? Os segredos revelados e as imagens coloridas são realidades nossas, são vitórias conseguidas. Não serei eu, mas tu, a tua garra, o teu despertar, que vai dar lugar, enfim, assim de todos nós. Não serei eu, nem tu, seremos
com certeza que me lembro, ainda que tenha memória deste hino muitos anos depois de 1992, não é? Ainda não era nascida, e daquilo que eu consegui apurar, a assinatura deste primeiro canal privado fez-se sentir na forte aposta em programas de informação, entretenimento e ficção, com uma abordagem completamente diferente àquela que era feita na RTP, que era o único canal até à altura. E no fundo é nesta altura da SIC que conhecemos o sucesso do Big Show SIC, Chuva de Estrelas, A Noite da Má Língua, Boereré, entre muitos outros programas que na altura fizeram a televisão portuguesa, diria eu, não é? Sim, Dos anos 90. E eu acho que a informação foi talvez a mudança mais radical que nós assistimos, porque isto é título de curiosidade, por exemplo, quando surgiu o Jornal da Noite, na altura apresentado pela Alberta Marques Fernandes, não é assim o nome dela? Sim. Ela foi a primeira cara da estação. Quando ela apareceu, era bastante inusitado nós vermos a redação atrás dela, que era algo que não acontecia à altura na RTP. E de facto eu acho que a informação foi um dos responsáveis por ter captado aqui a atenção da maioria dos portugueses que assistiam à televisão, a par do entretenimento, que apareceram esses formatos todos que tu mencionaste muito bem e que foram totalmente disruptivos com aquilo que a estação pública fazia. E eu concordo contigo, eu acho que estas são as principais características pelas quais o público identifica automaticamente a SIC. Estas características também podem ser aplicadas à TVI, mas talvez de uma forma diferente. Curiosamente, eu não conheço o hino da TVI. Eu sei que eles já fizeram um hino do especial de 25 anos. Já colocamos o hino tão icónico da SIC. Vamos lá pôr também o da TVI. Exatamente, não queremos que a TVI não tenha uma musiquinha. Vamos a ela. Somos Média Capital. E a TVI, então, nasceu 4 meses depois, mas ainda aqui com algumas diferenças da SIC, não achas? Sim, algumas, porque a TVI não foi uma estação que conquistou o público de forma imediata. Sim. O que não significa que não tenha tido alguns sucessos até então. O programa da Olga, que também já falamos aqui no Teleponto, foi emitido mais ou menos nestes anos e foi talvez líder da audiência na altura, sim. Mas a TVI fez um longo percurso até chegar ao ano 2000, ano em que foi estreado o Big Brother e que deu aqui... com as audiências, foi a viragem para a televisão. Exatamente, e foi a viragem até agora ao programa da Cristina, e os últimos 14 anos foram comandados pela TVI. Carinhosamente conhecida como o Canal 4. Como? Era o quarto canal generalista, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho memória da minha infância a ver aquele símbolo tão mítico do Canal 4 no canto superior direito do televisor, mas durante tantos anos carinhosamente tratado como o Canal 4. Exatamente. Muito giro. O que é que tu achas que é distintivo da TVI? No ADN da TVI está a ficção nacional, não é? Com as telenovelas e os reality shows, não é? Que marcaram aqui no fundo a mudança das audiências na televisão portuguesa. Eu acho que sim, que o reality foi um dos cartões para que a TVI se posicionasse. Acho que foi uma renovação de um canal a bordo dos valores que o reality transmite também e que nem sempre foi favorável para a imagem da TVI. É verdade, sim. Mas foi uma forma de serem diferentes na altura que surgiram, não é? Sim, mas querendo ou não, o reality show acaba por nos mostrar aquilo que é mais real, não é? Passa aqui um bocadinho à redundância, mas que por vezes também pode ser um bocadinho mais polémico. E eu acho que a TVI foi um bocadinho buscar a polémica, não é? Em todos os conteúdos e formatos que nos foi apresentando, inclusive em informação, o que não significa que seja mau. Sim, é diferente. O ADN da TVI, à partida, para mim, é um bocadinho diferente da SIC por causa destes valores, que não quer dizer que sejam bons ou maus, são diferentes. Mas se calhar pergunto, tu achas que esta concorrência entre os dois canais tem sido benéfica para o espectador? Olha, essa é uma questão bastante complicada, mas eu diria que sim. Se estas mudanças e se tudo isto que está a acontecer à volta da televisão, a que estamos a assistir no fundo, se depois disto chegarmos a uma programação cada vez mais pensada para instruir o telespectador, além de o entreter, eu acho que sim, que é benéfica. Caso não consigamos, tanto na SIC como na TVI, termos isto, ou seja, preocuparmos-nos com aquilo que é emitido, eu acho que aí será perigoso. Porque normalmente a preocupação naquilo que é ganhar audiências. É apenas e eu acho que temos que ter cuidado, porque
Se esse for só o foco e não termos aqui qualidade, rigor naquilo que é escolhido para a programação, aí estamos ao lado de uma televisão um bocadinho perigosa e que eu quero acreditar que os dois canais vão ter cuidado. Sim, concordo contigo. Esta era da concorrência, não é? Que nós há mais ou menos 30 anos estamos a assistir e que está cada vez mais feroz, e já lá vamos, acontece sobretudo ao nível dos conteúdos, dos géneros, Sim. dos seus protagonistas, do estilo e da relação com as audiências, não é? Sem Basicamente dúvida é alguma. isto tudo. Sim, sim, sim. Eu acho que a SIC tem feito um melhor trabalho, ou pelo menos um trabalho mais consistente sobre aquilo que ela é e aquilo que ela quer fazer, ainda durante a altura em que ela era o canal menos visto. Aquilo que me parece é que a TVI é um bocadinho mais que ansiosa, ou seja, para responder rapidamente àquilo que está a acontecer na concorrência, responde demasiado rápido e se calhar não pensa tão bem com a resposta que está a dar. Não sei se conseguiste perceber aquilo que eu quis dizer. Eu percebo o que tu queres dizer. Eu acho que a TVI encontrou uma fórmula de sucesso que tenta repetir com alguns floreados pelo meio, mas que não deixam de ser reality, não deixam de ser ficção e não deixam de ser aqui um pescar de olho ao populismo / sensacionalismo. Sim. E eu acho que isso é óbvio e eu acho que isso também justifica a razão do público ter voltado à SIC. Não é porque se calhar a televisão esteja assim tão diferente, mas porque o público reconhece essa mais exigente, no isenção fundo, não da é? SIC durante os anos em que a TVI era um bocadinho mais apelativa. E eu acho que todos nós no fundo parece que estamos aqui a assistir a um jogo de futebol, não é? Entre um e outro, não é? Nós estamos aqui quase com claques de uma estação alguma. de televisão e com claques do outro lado, e isso é óbvio. Se formos ver as redes sociais, muitos dos comentários são esses mesmos. E eu acho que as pessoas porque existe aqui esta margem que ora pende para um lado, ora pende para o outro, Sim, e esta é sim, a sim, margem responsável por atribuir a liderança das audiências ou a um canal ou ao outro. Sem dúvida. E eu acho que a principal razão se deve a isto, que é as pessoas que neste momento estão a ver a SIC reconhecem, ainda que durante estes últimos 14 anos a TVI tenha brilhado um bocadinho mais, Sim. que o trabalho da SIC continua fiel a si mesmo. Pegando aqui num caso que se calhar serve de exemplo para tudo aquilo que eu acabei de dizer, é por exemplo aquilo que aconteceu no jogo de futebol com o Marega, em que a SIC decidiu iniciar o Jornal da Tarde com uma declaração moral e um reflexo do que o país fez ou é, e a TVI decidiu convidar um especialista de racismo para falar sobre o tema. E abrir um debate. Isto à partida é um bom espelho do que as duas estações comunicam não ao é? país, porque mesmo que a maioria das pessoas que se calhar até sintonizou para ver aquele debate na TVI, grande parte delas, ainda que seja daquela opinião, reconhece o brio da SIC com aquilo que foi apresentado no Jornal da Tarde. Compreendes o que eu te quero dizer? Completamente. E lá está mais uma vez aqui o rigor, a qualidade e aquilo que a SIC teve durante tantos anos e que continua a ter no ADN relativamente à informação que há pouco falavas. Exatamente, não é? exatamente. Olha, é tudo muito bonito. Nós já vamos, se calhar, voltar à atualidade destes dois canais, não é? Claro. Que este jogo de futebol que está a acontecer entre um e outro, até porque o mercado está com transferências e temos que falar sobre elas. Antes disso, eu diria que íamos à nossa rúbrica tão esperada, não achas, Mário? Sim, olha, num tema que fala sobre televisão privada, tive aqui uma dificuldade em escolher alguém para falar dos dois canais. E então achei que faria sentido talvez trazermos aqui à conversa a voz de alguém de uma outra geração e que assistiu ao nascimento das televisões privadas precisamente com a idade que eu agora tenho. Uau! Mas quem é que é essa pessoa, Mário? É a Maria do Céu. Não a minha, porque a minha já cá esteve. É a minha. Eu Adoro! achei que faria todo o sentido trazer a voz de alguém que já pertence a outra faixa etária e que ainda é de uma geração em que a televisão tinha um impacto totalmente diferente daquilo que a nossa geração tem. E se nós todas as semanas falamos aqui sobre a televisão e sobre o impacto que ela vai tendo ou teve Nas pessoas, sim. nas pessoas, acho que faz todo o sentido abrirmos a conversa, neste caso, não para falar sobre os filhos da indústria como aconteceu com a tua Maria do Céu, Sim. mas para falar sobre a indústria num outro tempo e ouvirmos então a minha Maria do Céu. Estou ansiosa, vamos já ouvir. Vamos a isso. Convidado ilustre. Sim. Olá mãe, bem-vindo ao Teleponto. Olá, filho. Boa tarde.
Isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer, não é? Sim. Olha, eu decidi convidar-te para estarmos aqui um bocadinho à conversa porque tu tinhas exatamente a mesma idade que eu tenho agora quando o primeiro canal privado português nasceu e eu gostava de falar contigo sobre as tuas memórias dessa altura em que havia aqui uma efervescência do meio da televisão mais ou menos parecida com aquela que está a acontecer agora com todas estas transferências que nós estamos a assistir agora. Quem eras tu com a minha idade na altura em que nasceu a SIC? Quem era eu? Era uma mulher que cozinhava e que trabalhava muito para conseguir os meus objetivos. E que graças sonhava a Deus com quê? consegui. E que sonhava com quê? Dar o futuro melhor aos meus filhos e chegar a ter os meus objetivos que os consegui ter, graças a Deus. Muito bem. E tu achas que a televisão te permitiu sonhar um bocadinho mais também? Ou seja, tu quando vias os programas e a ficção, o entretenimento e a informação, tu achas que a televisão também nos potencia a que nós sonhemos um bocadinho mais? Sim. Dá-nos muitas lições de vida. Em questão de ser mesmo um ecrã que está à nossa frente, dá-nos muitas lições de vida, ensina-nos muito. Quanto a mim, quanto à minha pessoa, eu acho que nos ensina. E nós tiramos o proveito do que vemos por vezes. As ideias, que às vezes passa programas que até nos dá ideias que a gente nem julga que não as tem. E vamos buscá-las também ensina, sim. Tu que memórias tens, primeiro sobre uma altura em que só existiam 2 canais, a RTP1 e a RTP2, e depois quando nasceram a SIC em primeiro lugar e depois a TVI. Tu que memórias tens desta altura? Tenho a memória que é assim, as pessoas estavam muito agarradas a ver só o Canal 1, quando veio a SIC, as pessoas, claro que gostaram, porque havia mais para onde a pessoa se distrair. Havia novos programas, novas caras e a SIC sempre foi uma boa televisão. Quanto a mim, eu gostei sempre da SIC. E foi ótimo para as pessoas, claro. Sentiste que os programas da SIC eram um bocadinho mais apelativos e diferentes àquilo que a RTP fazia na altura? Olha, lembro-me de Chuva de Estrelas, onde ganhou o Bruno, que praticamente era nosso vizinho. Sim, lá em Barbosa. E outros programas que de momento não me estou a recordar, mas esse principalmente está-me gravado. Sim. E tu achas que foi bom terem surgido canais privados? Acho que sim, com certeza, porque assim as pessoas têm opções e eu gosto. Claro, tu és uma grande fã de televisão, não é à toa que eu tenho este interesse por televisão. Muita da televisão que eu vi, grande parte dela se calhar foi ao teu colo. Tu és mais fã da SIC do que a TVI. Tu consegues explicar-me porquê? Eu acho que sim, acho que te consigo responder. É assim, gosto muito das notícias da SIC, acho que explicam melhor. As novelas, adoro as novelas da SIC. E os apresentadores. Okay. Gosto muito. Porquê é que a informação da SIC é mais apelativa do que os outros 2 canais? Acho que vão mais aprofundam mais as coisas, explicam melhor ao público. E diz-me uma coisa, tu tens aqui alguma memória de minha em frente à televisão? Já que não é todos os dias que eu falo com a minha mãe, tu tens alguma memória que possas partilhar? Tenho, e partilho com todo o gosto. Havia uns macaquinhos, que eu já não me lembro o nome dos macaquinhos, que tu e a tua irmã não perdiam nem por nada. Mas já não me lembro qual era, mas olha, já nem eu sei. Já nem eu sei. Mas tenho essa ideia, exatamente. Eu tenho essa ideia e tenho ideia que eu acho que foi na SIC, quase tenho a certeza que passou. Aí era uma minissérie que vós adorava estar em frente à televisão a ver. Não perdias aquilo nem por nada. Eu acho que era uma aventura, não era? Sim, acho que era. Okay. Mas não tenho a certeza, mas tenho essa noção, tenho. Muito bem. Olha, tu como é que estás a ver esta concorrência entre a TVI e a SIC? Cada qual está a lutar pelo seu melhor trabalho, não é? Sim. É uma rivalidade entre todos, mas cada qual luta pelo seu melhor. Claro. E tu és mais fã da TVI neste momento ou mais fã da SIC?
Ah, é da SIC, foi sempre da SIC. Foi sempre da SIC. Mas não há volta a dar, porque não sei porquê, mas gosto muito da SIC. Pronto. Muito bem. Mãe, obrigado por este bocadinho de conversa. Eu sei que tu estás a trabalhar, eu também. Fizemos aqui um bocadinho uma fugida às escondidas para falarmos os dois. Muito bem. Obrigado por isso. Como mãe, agradeço-me teres escolhido. Claro. Um beijinho e agora só nos vemos pessoalmente, se calhar só na Páscoa. Mas eu sei que tu és uma ouvinte assídua do Teleponto, por isso espero o teu feedback depois deste episódio, está bem? Espero bem que sim. Tá, filha. Espero mesmo bem que sim. Pronto. Um beijinho, mãe. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. Oh Mário, gostei tanto de ouvir a tua mãe. Além de ter sido um gesto de grande carinho, acho que foi sem dúvida alguma uma excelente aposta para nós ouvirmos e percebermos aquilo que marcou a vida das pessoas numa outra era. Na era em que a televisão de facto fazia parte do dia-a-dia dos telespectadores e neste caso da tua mãe, não é? Sim. E no fundo o impacto que tiveram aqui os canais privados em pessoas que durante tanto tempo estiveram habituados apenas a uma televisão que era a televisão pública. Sim, eu hesitei um pouco em convidar a minha mãe, mas acho que o Teleponto é feito de várias vozes, a minha e a tua, pontualmente da voz do público, é verdade, da voz de pessoas conhecidas e também a voz de pessoas anónimas que, por serem espectadoras, têm uma voz bastante válida em todos os temas que nós apresentamos. Por isso é que acabei por ceder aqui ao meu coração e deixar-me levar e convidar a minha mãe, sim. Fizeste muito bem, um beijinho à Maria do Céu. Sim, ela é tua fã, é mais fã tua que minha. A minha também é mais tua do que minha, portanto temos que trocar as Marias do Céu, é isso? Sim, eu acho que sim. Mas é interessante percebermos aqui através da minha mãe esta tensão e este entusiasmo que existiu na altura quando nasceram os dois canais privados, o que só significa que esta era da concorrência que começou nos anos 90 continua viva da Silva ainda hoje. Vivíssima da Silva. Mário, é desta que nós falamos do Cláudio? Dos áudios que nós colocamos no início deste programa? Vamos falar de TVI versus SIC. Pronto, neste momento. Porque é assim, isto foi tanta informação que eu fiz aqui um apanhado daquilo que temos que trazer para cima desta mesa. Portanto, estás preparado? Estou. Então vai ser assim. Tempo agora para a atualidade do entretenimento televisivo e das principais transferências anunciadas na televisão privada na passada semana. Diretora de programas da TVI, Filipa Garnel, é substituída pelo diretor do Canal 11, Nuno Santos. Alexandra Lencastre, atriz com um contrato de exclusividade há já 16 anos da TVI, foi anunciada como uma das novas caras da estação de Paço de Arcos para integrar não apenas a ficção, mas também para conduzir e apresentar um programa na SIC Mulher. Cláudio Ramos, o apresentador da televisão que integrava o programa da Cristina enquanto vizinho, foi transferido para a estação de Queluz, TVI, onde irá abraçar um novo projeto, a condução do Big Brother 2020. Estas são as 3 notícias mais faladas ao longo da última semana, as quais marcam também uma mudança na televisão privada em Portugal e também a conversa deste 14º episódio do Teleponto. Não achas que mereceu? Não foi um momento televisivo de informação neste Teleponto? Merecia! Cristiana Moura Guedes, eu estou mega atento a esta conversa a partir de agora. Já só queria arrasar com eles. Então o que é que tu achas de tudo isto que está a acontecer? Olha, vamos começar pela Filipa Garnel. Eu não faço ideia o que é que se passou com a senhora. Se calhar não conseguiu rapidamente os resultados que eram previstos, que ou sim, que a TVI, não é? Queria. E portanto temos aqui agora o Nuno Santos, que por acaso vem contribuir aqui com outra notícia do meu espaço noticioso, não é? Que é, no fundo, a transferência do querido Cláudio Ramos para a TVI. O que é que tu tens a dizer sobre esta transferência do Cláudio Ramos para a TVI e para a condução do Big Brother 2020? Ora bem. Queres que eu comece? Não, eu posso começar. Ainda sobre a Filipa Garnel, eu quero dizer o seguinte. Nós já falamos da Filipa Garnel no nosso episódio sobre o reality shows em Portugal. E eu não sei o nível de profissionalismo da Filipa Garnel e se a visão dela de televisão estava alinhada com as necessidades da TVI. Contudo, eu achei que ela tinha a melhor visão para o Big Brother e porque estas 3 notícias estão interligadas precisamente por causa do programa Big Brother. E eu achei que, de facto,
ela tinha uma visão alinhada com aquilo que eu acho que pode vir a ser uma chave de sucesso. E por isso tenho pena, claro, que ela não o tenha executado, porque todos nós também já tivemos em lugares e em trabalhos em que sentimos que talvez as pessoas não tiveram tempo para nos descobrir como nós achamos que podemos acrescentar em determinado sítio. Em determinado sítio. Sim. Por isso a minha solidariedade com ela. Por outro lado, não sei se os contornos que a Filipa Garnel apresentou, nomeadamente sobre o Big Brother, se mantêm em cima da mesa com o Nuno Santos. Acho que estão a ser postas todas as cartas em cima do Big Brother e eu tenho algum receio que isso vá funcionar. E tenho algum receio se o Cláudio Ramos é a figura certa para o conduzir. Eu não sei. Não estou a colocar aqui em cima da mesa a falta de profissionalismo do Cláudio em televisão, não é isso de todo. Eu não sei até que ponto é que o Cláudio está já preparado para conduzir um programa que está com tanta força e que está com as fichas todas em cima da mesa por parte da TVI. Eu não sei se ele é a figura certa, tendo em conta isto tudo. E eu acho que isto foi usado também pelo Nuno Santos um bocadinho para, ao tirar destaque à Cristina, ser falado e, ao falar-se disto com a figura do Cláudio, trazer este burburinho à volta desta mudança para as audiências quando o Big Brother for emitido. Não sei se me fiz entender. Fizeste e eu não concordo a 100%, mas percebo o que tu queres dizer. Ou seja, da mesma forma como o Manuel Luís Goxa continuou a fazer parte da narrativa da Cristina na SIC, a Cristina continuará a fazer parte da narrativa da TVI enquanto o ex-vizinho dela estiver a conduzir o maior programa até agora, pelo menos de 2020, na TVI. É isso que tu queres dizer? No fundo é isso. Eu concordo com isso. Eu acho que era uma proposta irrecusável. Eu também para acho. qualquer pessoa que faz televisão, eu acho que cair no colo um programa com a envergadura e com a dimensão mediática que o Big Brother tem é um passo que qualquer profissional de comunicação em televisão quer dar. Aliás, eu não estou a dizer que o Cláudio deveria ter dito que não, de todo. Sim. Todo. Eu acho que ele fez lindamente e eu acho que sinceramente ele está à espera deste convite há muitos anos na carreira dele. Como é que eu vou explicar isto sem rebaixar a figura do Cláudio ou de qualquer outra pessoa? Faço-o desta forma. E eu acho que para tu chegares a um nível de apresentação que um Big Brother exige, tu precisas ter uma taxa de aprovação do público acima da média. É verdade. E tu só o consegues durante anos, por isso apresentando é que as figuras programas à volta dos reality shows estiveram sempre associadas aos apresentadores que estiveram, Exatamente. Não é? E nós já falamos disto Exatamente. no terceiro episódio de reality shows. Eu não posso dizer neste momento que a figura do Cláudio Ramos esteja ao nível de outros maiores apresentadores que ele. Lá está. Como, aliás, eu também não posso comparar a outros podcasters que fazem podcasts há mais tempo. Contudo, acho que o Cláudio estava no melhor dos caminhos para ganhar a aprovação desse público. E eu acho que as notícias que saíram sobre a Cristina ter ficado um bocadinho triste com a saída dele, eu consigo perceber o lado do Cláudio. Eu acho que até agora é óbvio que eu consigo perceber o lado do Cláudio, mas eu também consigo perceber o lado da Cristina. Porque a Cristina Ferreira foi sem dúvida a pessoa que trouxe o Cláudio para um caminho de luz que ele já achava que devia estar há mais tempo, mas que infelizmente ainda não estava e que tinha chegado agora e que estava a caminhar até muito bem. Sim. Por isso eu entendo que a Cristina tenha ficado chateada, porque no fundo lhe foi dar uma oportunidade e porque criou uma narrativa em que o incluiu e lhe deu espaço para ele também brilhar, e de um momento para o outro veio essa narrativa ser um bocadinho retirada sem que tivesse tempo para a moldar de outra forma. Se estou errado, eu espero mesmo que sim. Eu estarei, como a maioria dos portugueses, a ver a primeira gala do Big Brother 2020 a efetivamente torcer por ele, porque assim como alguém que gostava muito de trabalhar em televisão, e eu sei que o Cláudio tem este mesmo fogo dentro dele de querer muito trabalhar em televisão e apresentar grandes programas e apresentar programas espetaculares com grandes cenários. Todos nós que acompanhamos o Cláudio Ramos há tantos anos reconhecemos isso nele. Ele de facto tem essa vontade. E ele transparece e assim como eu gostaria de trabalhar em televisão, eu jamais vou dizer que ele não é uma pessoa apta para aquilo. Eu espero mesmo que ele me prove o contrário. Sim. Estou desconfiada também. Não estamos aqui de todo
a melindrar, nem a querer melindrar a figura do Cláudio Ramos de todo. Acho que ela é uma pessoa extremamente apaixonada pela televisão, pela comunicação, e é de mérito, e é de um forte aplauso mesmo a forma como ele fala disso, sem qualquer tipo de problema. Portanto, eu espero que ele aproveite esta grande oportunidade, que é uma grande oportunidade, e que esteja sem dúvida alguma à altura, e que estejamos nós daqui para a frente a escolher um episódio novo do Teleponto para falarmos deste novo Big Brother 2020, não é? Sim, mas todas estas transferências acabam um bocadinho por resumir aquilo que nós falávamos há pouco, não é? E que já acontece há 30 anos, que é no fundo cada televisão privada tentar impor o seu ADN através de programas e através destas estratégias de, a determinada altura, também ter que roubar alguns protagonistas da outra casa, porque também só existem dois, não é? Olha, e justamente por estarmos aqui a falar de protagonistas das outras casas, Alexandra Lencastre é também uma nova figura, uma cara da SIC. Sim. Contavas? Não contava, acho que faz todo o sentido. Não contava também, acho que faz todo o sentido, porque ela é uma senhora da televisão, da ficção nacional, e acho que faz todo o sentido, e é uma grande estratégia da SIC ir buscar uma senhora da ficção nacional para sem dúvida, dar ainda mais força à ficção nacional da SIC. Sim, acho que sim. Por outro lado, também acho que esta contratação, ora da SIC por figuras mediáticas da TVI, ora da TVI por figuras mediáticas da SIC, também tem que parar. Sim. Porque a determinada altura nós vamos começar a olhar para a SIC com os mesmos protagonistas que víamos na TVI quando ela era líder de audiências, não é? E vamos olhar para a TVI com os mesmos protagonistas que estavam na SIC quando ela não estava no auge. Sim. Por isso, tanto o Daniel de Oliveira como agora o Nuno Santos têm que ter este medir de pulso da população em perceber que as pessoas gostam de uma surpresa, mas não gostam de levar gato todas ao por mesmo lebre. tempo. Sim. Mas eu que gosto de televisão estou a assistir a isto tudo na primeira fila e bastante entusiasmado. Eu também, eu nunca Acho que há uns anos atrás, quando diziam que a televisão ia morrer e que já ninguém havia televisão, nem não pensar. vai, não. Olha, com isto tudo, com este mercado de transferências já fechado, parece que estamos aqui a falar do mercado do futebol. Vamos ao som da semana? Sim, vamos ao som da semana, claro. Vamos lá. Som da semana. Eu não movi processos judiciais contra jornalistas. Eu movi processos judiciais contra pessoas que me difamaram, que é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Por acaso são jornalistas? Por acaso são jornalistas. Então, estou a ser factual. Não, é que eu não aceito que me coloque na situação de quem está a mover processos contra jornalistas. Eu movi processos contra indivíduos que me difamaram. É apenas isso. Eu tenho o direito de processar quem me injuria. Claro que tem. Quem me difama. Espero que não me negue esse direito. Não, desculpa, ao fazer-me essa pergunta, o senhor tem que ouvir. Nós podemos dizer tudo o que queremos sobre si, isso eu não tenho nenhum direito de dizer. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Além disso, desculpe, eu vejo por aí muita gente. Quando eu fiz uma referência no Congresso Nacional a propósito de um jornal e de uma televisão, muita gente dizer, mas ele está-se a referir a quem? Bem, como se não soubessem. Vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira? Acham que aquilo é um telejornal? Aquilo é um telejornal travestido. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição pessoal. O que eu quero é que isto seja... Desculpe, isto para mim é uma provação, isto é uma cruz que tenho que carregar e carregá-la e aí. Porque digo-lhe uma coisa, não me vencem desta forma. É com este som da semana que nós fechamos o nosso episódio. Mário, tu gostas de falar de coisas sérias, portanto eu dou-te a palavra, está bem? Eventualmente este som da semana teria que surgir no nosso teleponto. Aquilo que nós ouvimos foi o José Sócrates, na altura na RTP, de ser comentários sobre o Jornal Nacional, que era apresentado às sextas pela Manuela Moura Guedes. Era mítico. E que depois também deu início ao processo José Sócrates. Por isso este comentário... Foi ela que levantou aqui o véu. Exatamente. Este comentário sobre este telejornal vestido levantou depois tudo aquilo que nós sabemos até hoje. E claro que ele tinha que ser um som, porque é considerado já um som bastante icónico da nossa televisão. Claro que sim, tinha que marcar aqui presença no teleponto. Marito, meu querido Mário, foi um prazer estar de volta das minhas férias, do meu detox. Não desapareças mais. Olha, eu digo-te uma coisa. Eu fico com saudades tuas. Digo-te uma coisa. Foi maravilhoso voltar com tanta informação para pôr em dia, com estas transferências todas. Eu ainda estou aqui. Depois deste programa eu ainda vou ler tudo direitinho. Porque porque isto é assim, de dia para dia surgem cada vez mais notícias e portanto eu acho que isto também é um bom mote para dizermos às pessoas que nos seguem nas redes sociais que podem também deixar o seu comentário onde nós estamos. Sim. No
Facebook, portanto, tele.podcast, no Instagram também. Eu ainda estou em detox, mas o Mário não está, vai dar feedback. Sim, eu vou ver todos os vossos Insta Stories, sim, prometo. e dizer também às pessoas que estamos em todas as plataformas de streaming habituais e por isso, para a semana cá estamos. Não Para é? a semana De volta. cá estamos. Para o 15º. Para o Não é? 15º é um número redondo, sim. Um grande beijinho e espero que tenhas gostado tanto quanto eu deste programa. Gostei muito. É o mais longo desta Da história do Teleponto. desta primeira temporada, sim, mas eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Um beijinho. Um beijinho, até para a semana. Teleponto.